Beleza? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre exchanges, ou seja, as corretoras, os meios de trocas do qual você utiliza para negociar ativos de criptomoedas, tá? E é muito importante a gente sempre saber analisar qual exchange a gente vai negociar. Quais são os riscos que a gente está disposto a correr ao negociar em determinadas exchanges e quais são as habilidades, ferramentas, estratégias que essa exchange tem para com você, cliente. E sem sombra de dúvida, é muito importante você saber que esse vídeo não está sendo patrocinado por nenhuma exchange, né? Eu também não represento nenhuma exchange, então, consequentemente, eu posso estar falando o que eu bem quiser. Afinal, se eu fosse patrocinado, provavelmente teria uma que eu não ia poder falar, né? Nesse caso, eu posso falar de qualquer uma exchange, tá? Vamos falar sobre alguns fatores muito importantes na hora de você escolher uma boa exchange. A primeira delas, sem sombra de dúvida, é volume de negociação. Sabemos que no dia de hoje tem muitos tipos de investidores que eles não se conformam apenas em fazer operações. E aí eles muitas das vezes cria uma exchange, cria um produto, né? Esse produto muitas das vezes é um produto de porte pequeno, vamos dizer assim, comparado com as gigantes do mercado, mas é um produto que vai fornecer um serviço de compra e venda de criptomoedas. Consecutivamente, esse cara ele é negociador de criptomoedas, ele é dono de uma plataforma pequena de criptomoedas também, e aí ele pode, muitas das vezes, pagar anúncios, né? Virar um influenciador e, consecutivamente, mandar esse público para essa plataforma, que muitas das vezes é pequena, tem umas taxas um pouco mais altas, tem poucos produtos, né? Poucos serviços, e aí esse cara ele vai ganhar de diferentes formas. Isso é uma prática muito comum hoje em dia no mercado de criptomoedas e você sabe muito bem do que eu estou te dizendo. Mas quando a gente começa realmente a analisar o mercado de criptomoedas como um todo, se você tiver já uma boa experiência, você vai saber que é sempre bom você procurar uma exchange que tenha bom volume. E quando eu falo bom volume, realmente tem um ranking. Aqui no site do CoinMarketCap, você vai encontrar esse ranking de volume, de visitas semanais dentro desse site. E isso vai te trazer, lógico, um potencial de competitividade global. E não apenas regional ou só no seu país, entendeu? Muitas das vezes é criada uma exchange, uma pequena corretora regional, e aí começa a vender, lógico, naquele estado, ou cria-se uma exchange brasileira ou americana e assim por diante, ela só atua só naquele país, fornecendo produtos e serviços para aquele país. Quando você é um bom negociador de criptomoedas, você precisa analisar tudo que é pró e contra, tá? Se você precisa de muitos serviços, se você está em busca de uma baixa taxa, se você precisa de muitos produtos para você estar negociando, se você quer ter facilidade de negociação em diferentes tipos de moedas. Então tudo isso vai influenciar. Quando você escolhe uma boa exchange, sem sombra de dúvida, ela vai te fornecer isso, tá? Então vamos dar uma olhada aqui no CoinMarketCap. Eu cliquei aqui em ranking e aí apareceu um ranking mostrando todas as informações. Veja que a Binance está ocupando aí a primeira colocada, né? Ela tem aí um volume já de bilhões movimentado. Então você vê aí que é 29 bilhões, 314 milhões e 484 mil dólares movimentado nas últimas 24 horas. Por esse motivo, ela se torna aí a primeira do ranking. E aí tem uma pontuação que foi criada aqui de 9.8, 8.8 e assim por diante, para dar uma referência baseado nas principais corretoras mundiais. E aí temos aqui uma média de liquidez. Veja que a Binance está em primeira colocada, em segunda tem a Coinbase, a terceira tem a Huobi e depois a FTX e por último, a KuCoin. Visitas semanais. Imagine que quanto mais um site é visitado, sem sombra de dúvida, a confiança naquele site é muito maior. A estrutura para acolher esse tipo de público, essa quantidade de público também é maior. E lógico, essa exchange ela precisa zelar pela segurança. Segurança de dados, segurança dos fundos, porque quando a gente começa a negociar em exchange descentralizada, estamos falando do que? Após colocar o dinheiro dentro dessa exchange, ela é responsável pelos nossos fundos. Então, dessa forma, é muito importante a gente analisar, sim, as visitas semanais. Ver a quantidade de mercados, no caso aqui está dizendo 1.402 mercados.
O que seria isso? Seria paridades de moedas. Então imagine, Bitcoin, dólar é uma paridade, Bitcoin, euro é outra paridade, entendeu? Então tudo isso vai juntando e vai criando uma quantidade de mercados, de formas de negociação. Veja que a Binance ela tem aí 1.402 tipos de mercado, então você tem uma facilidade muito grande de articular o seu portfólio conforme vários tipos de paridade. E aí dá para você fazer, muitas das vezes, uma pequena arbitragem dentro do mercado de criptomoedas numa única plataforma, sem ficar pulando de uma plataforma para outra. Também dá para você aproveitar oportunidades em diferentes tipos de moedas para se proteger, muitas das vezes, de uma crise no seu país ou uma crise que está por vir. Então, tem várias formas de você conseguir lidar quando tem muitos produtos, muitos serviços e muitos mercados como esse que eu estou te mostrando, tá? Veja que a Binance está com 1.402 mercados, a Coinbase já 287. Então, nesse caso, essa ordem de ranking está sendo pelo volume, não está sendo pela questão de mercado. Mas se você clicar em mercados, ele vai te trazer uma referência, né? Então veja que a Hotbit tem 1.560 mercados, então significa que ela tem algumas moedas a mais e, consequentemente, fazendo vários tipos de paridades, né? A Gate.io é 1.471 e terceiro está a Binance. Isso nesse quesito de mercados, possibilidades de negociações. Quando a gente analisa o volume, vamos voltar lá para o volume, que é onde a Binance está em primeiro colocado. E, consecutivamente, vamos olhar agora compatíveis com Fiat, ou seja, a quantidade de moedas de países que estão adicionadas, que estão alocadas dentro daquela exchange. Veja que, nesse caso, a Binance está aqui em primeiro, vamos clicar nessa opção para ver se tem. Não, nesse caso o site não está dando essa opção, né? Provavelmente deve ser limitado. Como você pode ver, tem alguns sites que dão a oportunidade de você negociar em outras moedas, já tem outros que não dão. Mas vamos se basear aqui na Binance, né? A própria Binance aí tem mais de 43 possibilidades de ativos estáveis, moedas estáveis, real, dólar, euro. Então isso também te traz, né, uma forma muito melhor de negociar, se proteger e realocar o seu capital, né? Muitas das vezes você procura uma exchange pequena, uma corretora pequena para economizar nas taxas, só que você esquece da quantidade de produtos, esquece da quantidade de serviços, esquece da questão de competitividade global. E aí, sem sombra de dúvida, é muito bom você, investidor, analisar tudo isso. Eu criei aqui um pequeno tutorial, vamos dizer assim, sobre a exchange. Então a gente tem que analisar o volume. Temos que analisar o volume de uma exchange. Isso é fundamental. O XUI, ou seja, estamos falando aqui da interface de usuário. Quando você está negociando numa exchange, seja ela Binance, Coinbase, KuCoin, entendeu? Qualquer tipo de exchange, você tem que pensar na interface, em como você está lidando com aquela exchange. Essa interface está sendo intuitiva? Ela está sendo fácil para mim conseguir negociar? Ela está dando erro? Ela é eficiente? Ela me traz uma visibilidade legal? Meus olhos não ficam cansados? Né? Porque tem exchange muitas das vezes que ela não te dá a opção de você regular a luz, né? Não dá para você colocar uma luz escura ou uma luz mais clara. A forma como o gráfico é colocado, adicionado, ele te passa confiança. Então tudo isso, interface de usuário, ela é fundamental você olhar quando você vai negociando em qualquer exchange. As taxas, se você quer fazer trader, é muito importante você olhar as taxas também, né? Imagine a quantidade de dinheiro que você vai estar gastando fazendo trade em determinadas exchanges. Lembrando que é sempre bom você analisar também os incentivos que essas exchanges que você estiver negociando, ela te traz ao você negociar dentro dela, da plataforma dela. Exchanges que ela te cobra uma taxa um pouquinho maior, tá ok. Mas na hora de você negociar vários tipos de produtos dentro da plataforma, tem descontos. Se essa exchange tiver uma própria moeda e der a possibilidade para você negociar e pagar taxas com essa moeda, muitas das vezes você ganha descontos. E dependendo do volume de negociação seu, você ganha mais descontos. Sem contar incentivos, promoções e assim por diante. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração quando você vai procurar uma exchange. E não ir apenas por uma ideia, por uma indicação de um amigo, porque muitas das vezes as pessoas vão sair indicando exchanges
para você, porque quando você fazer um cadastro, ela ganha uma comissão. Entendeu? A maioria das exchanges de criptomoedas tem esse tipo de perfil. Então, quando você indica, consequentemente, você ganha uma comissão em cima das taxas que você está indicando. Isso é uma forma que as exchanges utilizam para realmente impulsionar, trazer aquele marketing direto, né, de uma forma um pouco mais abrangente e escalável e com baixo custo. Então, é bom a gente sempre analisar as taxas, tá? Tipos de produtos. Tem exchange, por exemplo, que ela só vai te fornecer compra e vendas de criptomoedas. Se você desejar ir para o mercado de alavancagem, já não vai ter. Se você desejar ter um empréstimo, colocar um ativo lá e em determinado tempo retirar com uma pequena rentabilidade, muitas das vezes você também não vai ter. E lógico, a quantidade de produtos, a quantidade de conexão e parcerias que essa exchange tem com as criptomoedas. Quando ocorrer algum tipo de atualização em determinada moeda que você estiver, quanto tempo essa exchange vai demorar para atualizar o protocolo, atualizar as informações dentro do site dela? Isso é fundamental. Então é sempre bom a gente analisar também os tipos de produtos que a gente vai estar utilizando, tá bom? E aí, lógico, se você é uma pessoa que está iniciando, é muito melhor você já começar com uma grande quantidade de produtos do que você simplesmente ficar limitado em apenas um produto. E muitas das vezes, quando você for fazer um upgrade, ou seja, conhecer novos produtos, você tem que remodelar o seu aprendizado, tem que aprender novamente. Nada melhor do que realmente você já começar no mais difícil, porque você já vai saber que ele existe, você já vai saber aonde está alocado e, consecutivamente, você vai ter que só mergulhar em profundidade de aprendizado em cada uma desses segmentos. Então, isso é muito importante, tá? Confiança. A confiança, cara, é uma das coisas que eu particularmente mais valorizo. E quando se trata de exchange, onde você está colocando o seu dinheiro, você tem que saber qual tipo de confiança essa exchange traz para você. Qual que é o seguro que ela comprova, entendeu? E quanto de usuários estão acessando, estão negociando nela. É isso que vai gerar confiança. Ah, não importa se a exchange está colocando lá no site dela que ela negocia para 1 bilhão de pessoas. Falar, todo mundo fala. Importante é você realmente saber, em base de dados, em base de pesquisa, a confiança dessa exchange. Entendeu? Isso é fundamental e você, como negociador, precisa ter isso. Confiança onde você vai negociar. Acessibilidade de produtos. Então imagine que tem exchanges que ela dificultam um pouco mais a forma de você negociar criptomoedas. O que elas fazem, tá? Por exemplo, quando você deposita um saldo, ela vai para uma conta onde você fez o depósito. E depois você tem que fazer um upgrade, fazer uma transferência dessa conta onde você fez o depósito para uma conta de trader, tá? Isso também é uma forma de se proteger e traz muito mais segurança para os seus fundos e também para a corretora, porque ela consegue realmente dividir, né, em camadas a plataforma dela. Porém, você tem que pensar na acessibilidade disso e como que esse processo ocorre, se isso é fácil, se isso é eficiente, se não trava, entendeu? Como que faz para você sair dos mercados de à vista, né, tá negociando criptomoedas à vista, para o mercado de futuros, ou sair do mercado de futuros e ir para o mercado de empréstimo, ou de repente fazer parte de uma pool de liquidez. Tudo isso é muito bacana você analisar. A acessibilidade e a velocidade que você consegue fazer tudo isso, tá? Visão global. Eu não sei vocês, mas eu prefiro estar competindo globalmente do que apenas com o país. A gente vive em um mundo onde as informações são globalizadas. A internet proporcionou isso. Então, a gente precisa ter isso de forma muito evidente. Saber como o chinês está se comportando, saber quais as ferramentas que ele está trazendo e as inovações e também, sem sombra de dúvida, tentar aproveitar isso ao nosso favor. Da mesma forma, os americanos e vários outros players dentro do mercado. É muito melhor do que você se restringir em apenas um país, ficar com apenas aquela cultura e, consequentemente, não evoluir, entendeu? Então, ter uma visão global, a exchange precisa ter uma visão global, ela precisa atender diferentes países, ela precisa realmente trazer esse tipo de confiança, esse tipo de macroeconomia descentralizada, quando se fala de criptomoedas. E, lógico,
tem que ter essa competitividade global, entendeu? Tem que ter essa competitividade global. Você não pode ficar limitado apenas em quem está negociando real. Você tem que negociar realmente com quem está negociando dólar, euro, né? E vários outros tipos de ativos em diferentes partes do mundo, entendeu? Porque dessa forma você não vai diminuir o seu desenvolvimento. Pelo contrário, vai até aprimorar, se desenvolver de forma muito mais rápida. Suporte técnico, tá? Suporte técnico é uma das características muito importantes. Imagine você ter um problema e você pedir um auxílio para a exchange e demorar 48 horas, uma semana para resolver, tá? Já aconteceu isso comigo, tá? Na HIT BTC, uma exchange da qual eu já negociei, particularmente demorou quase uma semana para ser resolvido o problema. Então, para mim é uma péssima exchange, tá? Já negociei muito lá, porém é uma péssima exchange, no meu ponto de vista. Então você tem que sempre analisar o suporte técnico, a velocidade que você está sendo atendido, como está sendo esse atendimento, se eles estão tendo um atendimento eficiente na solução do seu problema, ou se eles estão te fornecendo apenas informações, fazendo um monte de perguntas e muitas das vezes apenas dificultando mais ainda a resolução do problema. Lembrando que tempo é dinheiro. Então, quanto mais tempo você perder em um problema, mais dinheiro você está perdendo dentro daquela plataforma. Então, tem que ter isso muito evidente, muito claro, como funciona esse suporte, como que funciona realmente essa interferência da equipe da exchange com você que é usuário, com você que é assinante. Então, isso é fundamental. Soluções DEX, ou seja, suporte para infraestruturas descentralizadas. Se a exchange ela é centralizada, imagine que ela precisa de ter um sistema que dê, lógico, a possibilidade de você negociar no mercado descentralizado, que ela crie soluções, que ela realmente te dê essa possibilidade, para não ficar uma coisa muito presa, uma coisa muito centralizada. Vamos dar o exemplo da Binance, tá? A Binance hoje é muito conhecida, então por esse motivo eu gosto muito de falar dela, tá? Não tem nenhum tipo de patrocínio, não tem nada que a Binance esteja fazendo comigo, mas eu gosto de falar dela porque realmente ela construiu produtos eficientes, ela trouxe isso para o mercado. E lógico, os outros players vão copiando, vão fazendo algumas mudanças, né? Aperfeiçoamento, só que particularmente hoje a Binance tem ganhado muita velocidade nisso. Apesar de que nas últimas semanas temos tido alguns problemas na questão do quê? A atualização do site e também na questão de você utilizar um produto e muitas das vezes ele ficar só atualizando. Então, isso tem acontecido dentro da Binance, então fica de olho também nisso, tá bom? Soluções descentralizadas, por exemplo, você ter acesso a um aplicativo descentralizado. A Binance, por exemplo, ela fornece isso por meio de uma SafePal, que é uma carteira descentralizada, que eu vou até criar depois um vídeo para vocês falando sobre essa carteira descentralizada, né, onde te fornece um universo descentralizado. Então, e você consegue fazer até uma conexão entre sua conta da Binance com essa carteira, que é apenas um hardware, né, onde você consegue um equipamento, onde você consegue alocar suas criptomoedas como uma carteira mesmo. Então, isso é muito bacana e 100% offline. Então, tem como você fazer essa conexão. Isso realmente é muito importante, saber as soluções descentralizadas que está à sua disposição quando você começa a negociar criptomoedas, tá? E aí, temos aqui ferramentas, riscos e configurações. Quando você está negociando, você precisa de ter um arsenal de ferramentas. É melhor você ter várias ferramentas e quando precisar utilizar do que muitas das vezes na hora de procurar uma ferramenta não encontrar. Então, sempre procure boas exchanges que tenham um bom gráfico, que tenham uma boa hospedagem, que tenha realmente uma acessibilidade de produtos, né? Para você, que te traga realmente uma visibilidade muito bacana. Questão de riscos. Se você está utilizando uma ferramenta, você também tem que avaliar os riscos dessa ferramenta. O que aquela ferramenta, o que aquela plataforma está te fornecendo que pode te trazer alguns riscos. E outra, por exemplo, eu trabalho com diferentes tipos de investidores e investidores iniciantes muitas das vezes cometem alguns erros na hora de preencher ordens de compra, ordens de venda ou stop loss. E por exemplo, na Binance, num determinado dia, ao invés do investidor colocar $4.000 que ele estava negociando Ethereum, ele colocou $4 para vender, entendeu? Só que ele colocou isso numa ordem de oco, né? Uma ordem onde você define o alvo, você define o stop e, consequentemente, você deixa a operação toda automatizada. Após ele colocar $4 no alvo, né? A Binance não deixou ele executar aquela ação, entendeu?
Por que não deixou? Não deixou porque ele estava colocando 4 dólares, sendo que o valor era 4 mil dólares. Ou seja, quem ganharia com isso? A exchange e, consequentemente, quem comprasse um Ethereum por 4 dólares. Né? Mas a plataforma não deixou isso porque isso realmente não era a prática comum. Não é o certo a se fazer, né? Não era realmente você vender um ativo que custa 4 mil dólares por 4 dólares, né? A não ser que seja uma ordem de mercado, que é outras questões, tá? Uma ordem realmente à vista, né? No limite, aí seria outras questões. Só que nesse caso, como ele estava querendo colocar uma configuração automatizada já para ficar configurada, então nesse caso a plataforma ela tem as regrinhas, né? Tem as regrinhas, você tem que colocar um alvo muito maior, né? Você tem que vender no lucro, o prejuízo já nesse caso é o stop loss, você tem que ser realmente um prejuízo, muitas das vezes você não adianta querer colocar um ganho, né? Porque realmente você pode ser estopado quando bater a operação, e outra, vai te invalidar porque a operação ainda não vai ter subido, então tem várias questões, tá? Tem várias questões que realmente é bom a gente analisar quando estamos falando de configuração de plataforma. Beleza? Pessoal, deixem as dúvidas de vocês nesse vídeo, comente, compartilhe com seus amigos, espero realmente ter te ajudado. Não adianta entrar em várias exchanges e começar a te falar um monte de informações, porque aí seria eu falando e ao mesmo tempo te mostrando. Esse vídeo, então, ele é um pouco mais realmente didático, eu te passando esses pontos de vista para realmente você pegar essas sacadas, esses insights e colocar dentro da plataforma que você está negociando, analisar se realmente faz sentido isso. Sem sombra de dúvida, não se machucar, tá? A pior coisa que tem é você perder dinheiro quando você está aprendendo. Então, se eu puder te ajudar para que você não perca dinheiro durante essa fase de aprendizado sua, minha missão vai estar cumprida, beleza? Forte abraço e a gente se vê na próxima.